Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a palavra de Deus. Eu convido você a ser o meu parceiro, meu amigo evangelizador através então desse nosso canal, compartilhando, divulgando, esse nosso canal, também esse nosso vídeo com seus grupos aí que você tem, para que possamos então alcançar um número maior de pessoas que possam aí ter acesso à palavra de Deus. E convido você também que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui embaixo em vermelho, ó, inscrever-se, e venha fazer parte também dessa nossa família, não paga nada por isso, tá bom? Vamos então para o evangelho desta terça-feira, dia 19 de maio de 2020, onde estamos vivenciando a sexta semana da Páscoa. O evangelho proposto para a liturgia de hoje é o evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então vivenciando essa sexta semana da Páscoa dentro do discurso ainda despedido do Senhor, onde Jesus então está preparando os discípulos para que possam dar continuidade à missão a qual ele iniciou aqui entre nós. E hoje, cada um de nós, batizados e batizadas, assumimos essa missão de podermos então sermos protagonistas de uma nova história, aqueles que levam esperança. E é justamente isso que vai fazer a diferença, principalmente nesses tempos de pandemia a qual nós estamos vivenciando. Somos convidados a levar paz, esperança às pessoas, e não ser mais um entre tantos outros a reclamar, a murmurar, a ficar aterrorizados diante dessa situação. Não. Nós precisamos confiar, acreditar que tudo isso vai passar, e nós queremos passar tudo isso aproveitando essa oportunidade para poder nos tornar pessoas melhores. E Jesus, então, no Evangelho, ele vai dizer, então, para os discípulos: olha, agora eu parto para aquele, então, que me enviou. Ou seja, Jesus, ele veio do Pai e volta para o Pai. Assim também como a nossa vida. Nós viemos de Deus e para lá queremos voltar. Mas para isso é preciso percorrer esse itinerário que Jesus, então, ensina a cada um de nós. E é o Espírito Santo de Deus que, então, vem nos ajudar a recordar qual o caminho a qual nós devemos, então, persistir. Porque, meus queridos amados irmãos, no dia de hoje, nós temos várias pessoas, então, apontando caminhos. Mas Jesus, ele é o caminho. E nós precisamos ter discernimento. E é isso que nos ajuda o Espírito Santo, a termos o discernimento para saber como nós vamos, então, chegar até a nossa meta final, ou seja, o céu. E para isso é preciso trilhar os caminhos do Senhor. Então Jesus, ele diz que é melhor que ele vá, porque se ele não for, o Espírito não poderá vir, porque o Espírito está nele. Então ele indo para o Pai, ele vai enviar o Espírito, e é essa solenidade que nós iremos celebrar dentro de alguns dias de Pentecostes, o Espírito Santo que vem sobre a igreja, para poder então ajudar-nos a poder vencer os nossos medos, angústias, aflições, limitações, pecados. E olha só, é o próprio Jesus também que diz, olha, quando então o Paráclito vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E o que é o pecado? Não acolher Jesus. E quantos nos dias de hoje ainda não continuam a acolher Jesus? Quantos nos dias de hoje não conseguem enxergar que essa pandemia, ela serve então para que nós possamos rever a nossa vida, porque estamos distantes daquilo que é o projeto de Deus para nós enquanto seres humanos. É preciso voltar, olha só nossas atitudes, principalmente nesse tempo de pandemia,
o descaso com a vida do ser humano, pessoas então ali deixadas para que morram ali à porta do hospital necessitando do atendimento, pessoas que ainda respirando estão ali sendo, sufocadas para que venham ao óbito porque estão contaminadas pelo vírus. Olha, chegamos, se não ao fundo do poço, falta pouco. Então não podemos esperar chegar ao fundo do poço, é preciso aproveitar, porque quando estamos no fundo do poço, nós só temos um lugar para ir, porque não temos para baixo, não dá para ir mais, somente para cima. Aí olhando para cima nós vamos enxergar um Deus que está lá com o braço estendido para poder então nos ajudar a subir novamente em humanidade. É isso que o mundo de hoje precisa. Então o pecado consiste em não acolher Jesus Cristo, porque não acolhendo Jesus, tais atitudes se tornam comum no dia de hoje. E também a questão do julgamento. Olha só que interessante. A justiça porque Jesus vai para o Pai, e o julgamento porque o chefe do mundo já está condenado, ou seja, o mal, ele não tem força para vencer o bem. Essa vitória já nos foi dada por Jesus lá na cruz. Agora, muitas vezes nós alimentamos a força do mal com nossas atitudes, quando nós não acolhemos as atitudes de Jesus, quando nós não vivemos o Evangelho. Então percebe que a nossa atitude em si é ela que vai fazer com que toda essa situação que nós estamos vivenciando, ela possa crescer ou não, vai depender da nossa escolha, das nossas atitudes. Porque Deus continua a agir. Deus, através do Espírito Santo, que cada um de nós recebemos no nosso batismo, Ele que nos impulsiona para que nós possamos, então, ajudar-nos a poder ter a criatividade de superar esses mecanismos de morte que estão presentes nos dias de hoje. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso se abrir à ação do Espírito, porque é Ele que tira do nosso comodismo, é Ele que nos ajuda a podermos então sair dessa estagnação que muitas vezes nós nos encontramos. Na primeira leitura de hoje, nós temos então Paulo, ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, que ele, juntamente com Silas, estão lá na comunidade de Filipos, junto aos filipenses. E olha só que interessante, a multidão dos filipenses, eles vão contra Paulo e Silas e mandam açoitá-lo, ou seja, a comunidade ali não acolheu Paulo, pelo contrário, ainda mandou açoitar ele. E ali, a liderança, mandaram prender Paulo e Silas. Então um carcereiro, ele recebe essa ordem e leva Paulo e Silas para a prisão. Mas, meus queridos amados irmãos, mesmo diante de terem sido chicoteados, aquela dor, aquele sofrimento, Paulo e Silas, à noite, encontram-se louvando e orando a Deus, elevando louvores, cantando salmos a Deus. Olha que exemplo para nós, que muitas vezes por tão pouco murmuramos contra Deus, por tão pouco blasfemamos brigando com Deus, ao invés de rezar, louvar e bendizer, até mesmo na adversidade. Esse é o testemunho do autêntico cristão, não porque nós gostamos de sofrer, mas sabemos que o sofrimento, ele então é passageiro diante daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E ali então, nesse momento de oração, dentro da prisão, juntamente com os outros prisioneiros ali que estavam ouvindo os louvores e a oração de Paulo e Silas, houve então um grande terremoto, estremece tudo ali, onde as portas se abrem. Então, meus queridos amados irmãos, o louvor, a oração, ele abre, ele rompe cadeias. Então nós precisamos aprender, olhar para essa palavra, essa primeira leitura de hoje, muito bela, por sinal, e poder então rever as nossas atitudes. Como eu estou reagindo diante das adversidades? Como estou reagindo nesse tempo de pandemia? Estou rezando, aumentando, intensificando a minha oração? Estamos no mês de maio, onde a igreja nos convida a podermos aproximar ainda mais de Maria através da oração do Santo Terço. Então é preciso rezar, porque a oração, ela rompe correntes, cadeias, ela nos liberta.
E diante desse fato, então, o carcereiro fica aterrorizado porque pensou que Paulo e Silas teriam fugidos. E ali, coitado, ele iria, então, fatalmente morrer na mão dos seus superiores. E ele, então, puxa a espada, fala, já que vou morrer por mim mesmo. E queria tentar contra a sua própria vida. E Paulo, então, diz, não, faça isso. Nós estamos aqui. E naquele momento, então, Paulo aproveita para poder evangelizar aquele que estava ali, mantendo ele acorrentado. Anuncia o evangelho, ele acolhe, e esse homem então muda rapidamente de vida e passa então ali curar as feridas de Paulo, e toda a sua família, ele e toda a sua família recebe o batismo. Então percebe que todas as circunstâncias da vida são oportunas para que nós possamos anunciar o evangelho. É preciso confiar, acreditar que Deus, ele nos liberta, que Deus nos socorre de todos os nossos temores. É esse Deus poderoso que também continua a agir na vida daqueles que creem. Então, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça de podermos, mesmo diante das adversidades, perseguições, calúnias, que nós possamos então acreditar que Deus continua a agir na sua igreja através do Espírito, enviado por Jesus Cristo, como nos diz o Evangelho, para que assim, louvando e bendizendo a Deus, os nossos louvores, nossas orações possam romper as correntes, as cadeias que porventura cada um de nós estejamos enfrentando. Que essa seja então a nossa fé. Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, para que nós possamos então viver essa palavra e ela seja um instrumento de ânimo e coragem para cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, e vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.